Claro que a gente começa falando sobre a reta final da campanha. Em mais um dia de campanha, o ex-presidente Lula estará hoje no Rio de Janeiro e em Salvador. Ontem, o petista participou de uma caminhada em Belford Roxo. Mais informações agora chegando do Rio de Janeiro com a Amanda Oliveira. O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem agenda no Complexo do Alemão, na zona oeste do Rio, nesta quarta-feira. Lula participou nesta terça de uma caminhada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O candidato esteve acompanhado do prefeito da cidade, Wagner Carneiro, o Vaguinho, além de outras lideranças políticas. No discurso, Lula disse que vai investir na indústria naval e em programas sociais, além de retomar o Minha Casa Minha Vida. Ele também ressaltou o apoio de Vaguinho e diz que pretende trabalhar para melhorar as condições das cidades brasileiras. É uma visita da vitória pela coragem e pelo destemor de viver alto e bom som. Belford Roxo é uma cidade livre. Jair Bolsonaro estará em Belo Horizonte e também em Aparecida, no interior de São Paulo. Ontem o presidente esteve em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Fala, Jean Costa. O presidente Jair Bolsonaro participou de atos de campanha no sul do país. O candidato à reeleição pelo PL esteve em Balneário Camboriú, onde destacou os números da economia e pediu apoio de prefeitos e autoridades locais para conquistar votos de indecisos. Depois da visita à cidade de Santa Catarina, o presidente foi a Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ao lado do candidato a governador Onyx Lorenzoni, Jair Bolsonaro participou de agenda com apoiadores e políticos gaúchos. Ele também atendeu a imprensa e não admitiu a proposta para aumentar as vagas no Supremo Tribunal Federal. Igual a imprensa falou, que eu vou passar para mais 5 no Supremo. Eu falei que isso não estava no plano de governo, botar na minha conta. Mas o senhor pretende aumentar o número de presidente? Vocês que inventaram isso. Vocês é que... E uma nova pesquisa divulgada pelo IPESP mostra Lula à frente de Jair Bolsonaro na disputa ao Palácio do Planalto. O petista tem 50% das intenções de voto contra 43% do presidente que tenta a reeleição pelo PL. Brancos e nulos somam 4% e 2% não sabem ou não responderam. Aí, considerando apenas os votos válidos, Lula surge com 54% e Jair Bolsonaro com 46%. Então vamos repetir aqui, votos gerais, aqui, considerando brancos e nulos, né, que são 4%, 2% não responderam, então Lula teria 50%, Jair Bolsonaro 43%, mas votos válidos, Lula 54%, Jair Bolsonaro 46%. Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre essa pesquisa IPESP, inclusive o mais importante, né, o decisivo, que é o número de registro no Tribunal Superior Eleitoral. Olha, e se você não acompanhou nesses últimos dias, refaço aqui o convite. Domingo agora tem debate na tela da Band, aqui na Band News FM também. É o primeiro debate, primeiro confronto entre os dois candidatos à presidência da República. Domingo agora, às 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, um baita de um horário em que as pessoas podem acompanhar, né, um pouco mais cedo. Então, o pessoal que precisa acordar na segunda-feira bem cedinho consegue acompanhar numa boa. E certamente, nessa pesquisa IPESP, a gente estava vendo os números também de interesse, né? 81% da população pesquisada se mostram muito ou, em parte, interessados nessa eleição, número que só cresce à medida que a gente se aproxima deste segundo turno. Então, domingo agora, às 8 horas da noite, tem o debate, encontro realizado por uma rede de emissoras, além do Grupo Bandeirantes, a TV Cultura, o UOL, Jornal Folha de São Paulo e o Google. Tudo, claro, com cobertura e esquenta aqui da Band News FM mais cedo. A gente vai estar por aqui já a partir das 6h30, Luiz Megali e eu, Carla Bigato, a partir das 6h30, junto com a nossa reportagem, acompanhando os bastidores, chegada dos convidados, a chegada, é claro, dos candidatos também, fazendo esse esquenta para você, com transmissão, inclusive, também no YouTube, com imagens para você poder acompanhar um pouco e sentir um pouco dessa atmosfera, desse ambiente que antecede o início do debate marcado para as 8 horas da noite. Bom, vamos para as disputas estaduais. Uma nova pesquisa também é divulgada pelo IPEC. Essa é a IPEC, tá? A outra é a IPESP e essa IPEC é dos governos estaduais. Essa aponta, se a eleição fosse hoje, em São Paulo, Tarcísio de Freitas seria o governador eleito. O candidato do Republicanos tem 46% das intenções de voto,
contra 41% de Fernando Haddad do PT. É uma diferença de 5 pontos. Brancos e nulos, aí é um número alto, hein, Sheila? 9%. Brancos e nulos não querem votar em nenhum dos dois. E 4% não sabem ou não responderam. Considerando apenas os votos válidos, aí excluindo brancos e nulos, Tarcísio de Freitas atinge 53% dos votos e Fernando Haddad surge com 47%. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em Pernambuco, Raquel Lira aparece à frente de Marília Arraes. Quem vai trazer os detalhes agora é o Cacá Barbosa. Com 50% das intenções de voto, a candidata do PSDB ao governo de Pernambuco, Raquel Lira, lidera a corrida estadual no segundo turno. De acordo com a pesquisa IPEC divulgada ontem, na segunda colocação, aparece a candidata mais votada no primeiro turno, Marília Arraes, do Solidariedade, com 42% das intenções. Considerando apenas os votos válidos, Raquel teria 54% contra 46% de Marília. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e ouviu 2.000 pessoas em 76 municípios pernambucanos entre domingo e ontem. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 04635/2022. Estava em dúvida aqui se a gente mudava ou não, né, da trilha das eleições para a nossa pegada do noticiário geral. Mas vamos seguindo aqui com o destaque do governador de Alagoas, que chamou de ação grotesca e encenação a operação da Polícia Federal que o afastou do cargo e cumpriu 31 mandados de busca e apreensão. Ontem a gente trouxe esse destaque no finzinho do jornal, ali por volta das 9h20 da manhã. A ordem foi dada pela ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, em um inquérito que investiga os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. É denúncia de rachadinha, né, Sheila? Que tem o nome oficial de peculato, porque rachadinha dá a impressão que é uma coisa menor. Mas, enfim, nessa investigação, Paulo Dantas, que tenta a reeleição, estaria envolvido justamente nesse esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas, que teria desviado mais de 50 milhões de reais. Ele nega. Não seria um caso tão recente assim, é uma investigação antiga e que, segundo a defesa do governador do Alagoas, do Paulo Dantas, teria sido requentada nesse período de eleição. Durante a operação da Polícia Federal, foram apreendidos mais de 100 mil reais na casa do governador e 14 mil reais com ele em um hotel em São Paulo. Uma onda de ataques a ônibus coloca as forças de segurança em alerta no Espírito Santo. É de lá que a gente tem informação agora com a Gabriela Jucá. 6 ônibus foram alvos de ataques em Vitória nesta terça-feira. 5 foram incendiados e 1 metralhado em diferentes pontos da cidade. A ação foi orquestrada por criminosos de uma facção da capital capixaba após a morte de um traficante em confronto com a polícia militar. 8 linhas de coletivos foram suspensas durante a noite de terça. Um carro de uma equipe de reportagem que acompanhava a ação também foi incendiado. A polícia militar reforçou a segurança nos pontos de conflitos e continuará com as operações nos próximos dias. Crianças estão desaparecidas depois das chuvas no Paraná e o destaque é do Ângelo Sfaier. Chega a 19 o número de cidades atingidas por temporais, enxurradas e alagamentos no oeste e sudoeste do Paraná, segundo o boletim atualizado pela Defesa Civil. Pelo menos 1.300 pessoas foram afetadas diretamente pelas chuvas. 2 crianças estão desaparecidas em Pato Branco, na região sudoeste. Na mesma cidade, 50 casas foram danificadas. Em todo o estado, o número sobe para 67 residências afetadas. Mais de 200 moradores estão desabrigados. Não há registros, por enquanto, de mortos ou feridos. A Justiça remarca a audiência daquele caso sobre o qual a gente falou bastante e em cima do qual a gente vai continuar. O caso da faxineira agredida enquanto lavava calçada em Minas Gerais. Bruno Marum. Prevista para ter acontecido nesta terça-feira, é adiada para sexta-feira, dia 14, a audiência do caso de agressão do empresário Rafael Birro contra a faxineira Lenir de Alves, que aconteceu em 16 de setembro em Belo Horizonte. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas, o encontro mudou de data porque nenhuma das partes foi intimada. Rafael atacou a profissional enquanto ela lavava a calçada em frente ao prédio onde trabalha, jogando a vítima no chão e molhando a mulher, alegando um suposto desperdício no momento da limpeza.
No último dia 23, o empresário compareceu à delegacia de Polícia Civil, mas optou por ficar em silêncio até a audiência. Rafael Birra, né? Não, Rafael Birro. Mas bem que podia ser Birra. Olha, o Capitão Planeta, aí nesse caso não tá muito corajoso, né? Não, que na hora não de foi defender, todo corajoso, né? vamos Antes. defender o meio ambiente, vamos empurrar a pessoa que tá ali trabalhando, uma senhora que tá trabalhando, que tá cumprindo ordens do condomínio, que a gente não sabe nem se é água de reuso, se não é. Isso não vem ao caso, tava ali sem camisa, todo fortão, todo valentão, Capitão Planeta, agora... Ai, tadinho, agora, né? Todo covardão. Cadê aquela valentia toda? Se tivesse alguma boa justificativa, já teria trazido para a polícia, né? Já teria falado nesse processo. Por enquanto não, mas a gente vai ficar de olho, viu? A gente não vai esquecer dessa história não, valentão. Bom, a gente vai agora para Brasília para falar sobre o projeto que destina recursos para santas casas em todo o Brasil. E o Rafael Procópio vai trazer os detalhes. Segue para o Senado o texto aprovado nesta terça-feira que destina 2 bilhões de reais para o custeio de serviços prestados pelas santas casas em todo o Brasil. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados por 383 votos contra 3. Esses recursos que serão disponibilizados para as entidades são de saldos de repasses da União, dos fundos de saúde e de assistência social dos estados. Caso a verba seja insuficiente, a União poderá compensar o restante do orçamento. O Poder Executivo de cada unidade da Federação vai ficar responsável por destinar os pagamentos e organizar o processo. No texto original, os repasses estão previstos para serem feitos até o final do ano que vem. Tem mais da capital do país. A Caixa disponibiliza o crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Fala, João Pedro Melo. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil já está disponível na Caixa Econômica Federal, podendo ser feito nas agências, nas lotéricas e no Caixa Tem. Segundo o Banco Estatal, o juro do consignado será menor que o teto estabelecido pelo Ministério da Cidadania, que é de 3,5% ao mês. Além disso, 70% dos beneficiários da medida são informais ou possuem alguma atividade autônoma, ou seja, não trabalham com a carteira assinada. A vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniele Calazans, aponta que a ideia da ação é dar asas para que esse público do Auxílio Brasil voe em direção ao empreendedorismo. Entendemos que a troca de um crédito mais caro, juros como os cartões de crédito que a gente vê aí, que esse público, né, que esse público ele tem muito de contrair dívidas, né, com cartões de crédito, e aí a gente troca uma dívida aí que chega a quase 200% ao ano por uma linha mais barata, a gente cumpre nosso papel social. Bom, e tem muita gente que está precisando do dinheiro, né, Sheila? Precisa desse dinheiro do Auxílio Brasil. É importante a gente dizer que crédito assim muito fácil na mão, ele pode ser muito perigoso, né? A pessoa pode escorregar, pode se enrolar numa dívida e ter muita dificuldade para pagar depois. Então, atenção com isso, planejamento é sempre fundamental e sobretudo nesse caso. Mas aí a gente trouxe nessa semana e vem trazendo aqui o alerta para que os beneficiários do Auxílio Brasil, para que eles façam a atualização dos dados do Cadastro Único. Uma das nossas ouvintes acabou de escrever para cá, ela chama Angélica de Menezes. Ela diz, eu tenho 50 anos e eu não consigo um emprego. Já fiz aqui as inscrições, ela falou, da Bolsa do Povo, ela é de São Paulo. Início 1º de setembro, até agora eu não tenho cartão, ligaram para mim e tal, mas não consegui assinar a folha, estou sem o cartão do benefício. Angélica, presta atenção nessa notícia aqui, vê se você fez a atualização, porque o Cadastro Único, ele é um cadastro que reúne informações de estados, de municípios e também do governo federal, justamente para fazer esse pagamento dos benefícios para as pessoas que realmente precisam desse dinheiro para alimentação, né? A gente que, como a nossa ouvinte trouxe aqui, ela tem 50 anos e não está conseguindo um emprego. Isso é muito triste, né, Sheila? Demais. Chegar nessa idade, 50 anos, é uma idade mega produtiva. Claro. Agora que eu tenho 41, agora que eu tenho 41, porque, né, 40, 50, 60 anos, ainda que tem tanta experiência, e o mercado de trabalho acaba empurrando para fora essas pessoas. É uma força fundamental. E que enrola, no fim das contas, uma pessoa que não conseguiu ali fazer o fundo de garantia, não tem como se manter, depende desses auxílios, né? E a gente tem até a sexta-feira, até o dia 14, o prazo para atualização das informações no Cadastro Único. E isso evita a suspensão e cancelamento de benefícios. Cadastro Único é o principal instrumento do governo
para a inclusão dessas famílias de baixa renda em programas federais. Várias localidades, ao longo dessa semana, a gente trouxe inclusive informação de São Paulo, com filas muito grandes, né, para os interessados fazerem ali a atualização dos cadastros. Cerca de 263 mil famílias ainda precisavam fazer a atualização nessa semana, para não ficar sem o Auxílio Brasil. Então, muita atenção com esse prazo. 14 de outubro agora é o prazo final para fazer a atualização de cadastro junto ao CAD único, né, o cadastro único, para evitar o cancelamento do Auxílio Brasil e também da tarifa social de energia elétrica. É uma outra ajuda para essas famílias que não têm renda ou têm a fonte de renda muito baixa ou muito instável também, porque tem gente que consegue trabalhar, faz um bico em determinada época do ano, em outro não consegue mais, então é uma renda instável. Então é muito importante seguir aqui esse calendário, né, Sheila? É, sim. É um alerta importante para essas pessoas que estão precisando tanto. Dá tempo de a gente ainda chamar Manaus agora com as informações? A gente volta a falar sobre a queda de 2 pontes que isolou regiões no Amazonas. A Tawane Costa já vai trazer detalhes para a gente, Carla, ou dá tempo de a gente acionar agora a Tawane? Não dá. Não dá tempo. Então a gente em instantes volta a acionar Manaus, nossa equipe no Amazonas, porque à medida que a gente vai se aproximando das 7h20 da manhã, a gente precisa fazer aquela breve pausa para reunir toda a nossa rede, que até aqui estava com horário eleitoral, com horário político, 10 minutinhos, né, para os candidatos à presidência da República e os 10 minutinhos nos casos em que há segundo turno na disputa aos governos estaduais. Aê! Menos um dia, 7h20, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Jornal Band News. Para você que estava até agora acompanhando o horário eleitoral, o horário político na sua região, é o mesmo nesses últimos 10 minutinhos, programação local. A gente está desde cedo, desde as 7 horas da manhã, fazendo a atualização do nosso noticiário, junto aos nossos ouvintes, telespectadores que ficam com a gente no nosso canal do YouTube, no aplicativo Band Play, nas nossas redes sociais todas. Mais cedo, já falei aqui que Luiz Megali está de folga hoje, mas seguiremos juntas, firmes e juntas. Eu, Sheila Magalhães e Carla Bigato. Bom dia mais uma vez, Carla. Bom dia, Sheila. Já elogiei o seu figurino maravilhoso. Estamos de azul e de amarelo. Nossa Senhora, tem gente falando que é a bandeira da Ucrânia. Pois é. Né? Que mais? Luiz Megali de folga. Folgado ele tá sempre, mas hoje ele tá folgado, dormindo até mais. Tá, não, imagina. Correio Deselegante hoje tem? Vai ter. Ah, tem, né? Já tá chegando aqui, inclusive para ele, do Megali, né? Ele aqui ou não estando aqui, não tem jeito. É engraçado que a gente adora pegar no pé do Megali, porque ele adora pegar no pé de tudo. Isso. Né? Não olha, cabelo em ovo. Ele tenta achar e o menino acha, e por isso que a gente pega no pé dele. Saudades dele. No próximo feriado é ele que vai estar aqui, tá? E a gente vai estar descansando. Exatamente. Então é isso. Mais cedo eu já falei também. Feliz Dia das Crianças. Dona Maria, minha mãe, hoje pela manhã falou: nunca deixe morrer essa criança dentro de você. Então é o que a gente está falando agora para os ouvintes do rádio, porque mais cedo a gente falou para o pessoal do YouTube também, do aplicativo. E essa mensagem a gente vai carregar ao longo de todo o dia, né, Sheila? Sim. E convido mais uma vez você a nos contar como é que está sendo esse dia de Nossa Senhora Aparecida aí na sua casa, na sua região. Esse Dia das Crianças, tá em casa com as crianças? Não tá? Tá fazendo o quê? Algum passeio? Já recebi algumas mensagens com fotos aqui. Tá cheio de criança de 40 anos mandando as fotos do que tá fazendo, inclusive, viu? Uhum. Arrumando os próprios brinquedos em casa. Ah, que legal. Não das criancinhas, mas das crianças de 40 anos. Tô adorando aqui ver as mensagens. Aos pouquinhos a gente vai registrando por aqui. Luiz Megali, por exemplo, é uma dessas crianças, né? Tá fazendo caça aos brinquedos em casa. Daí ele aparece com o PlayStation 5, assim, né? Não é isso? Não é desses? Pode ser. Pode ser. Vamos nessa com a atualização? PlayStation, vamos. Atualização das notícias de hoje. Lula e Jair Bolsonaro intensificam o corpo a corpo em mais um dia de campanha na disputa ao Palácio do Planalto. Ontem o petista esteve na Baixada Fluminense. O destaque é de Caia Messina. A Baixada Fluminense é estratégica para Lula no esforço para tentar virar votos e vencer Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. O ex-presidente perdeu em todos os 13 municípios da região, a segunda mais populosa do estado. O ex-presidente iniciou por Belford Roxo a investida, sobretudo pelo eleitorado evangélico. O ex-presidente pediu para a militância vestir branco, segundo ele, pela paz.
A orientação veio um dia depois de Simone Tebet, em conversas com integrantes da chapa, recomendar que o tradicional vermelho do PT seja menos usado para, de acordo com a senadora, dar aos eventos um caráter pluripartidário. Lula recebeu ontem o apoio de personalidades que nunca tiveram ligação com ele e subiu o tom contra Bolsonaro. O comportamento dele é anormal. Ele não teve nenhuma formação civilizatória. E ele pensa no Brasil para ele. As Forças Armadas é dele, a Suprema Corte é dele, o Congresso é dele, o país é dele. E não é assim que a gente vai recuperar esse país. Afirmou ainda que o adversário quer destruir instituições. Um cidadão que está prometendo aumentar o número de membros da Suprema Corte na perspectiva de fazer uma Suprema Corte favorável a ele. O candidato a vice da chapa vai turbinar nesta semana as conversas com o mercado financeiro e empresários. Geraldo Alckmin vai dizer que para projetar o futuro é necessário olhar para o passado e que ele e Lula têm uma história de credibilidade, redução da dívida e estabilidade. Lula assumiu com uma inflação de 12,5% ao ano. Em 2 anos ela caiu e se manteve sempre dentro da meta. Nesta quarta, Lula faz uma caminhada no complexo de favelas do Alemão, no Rio, e à tarde segue para a Bahia. Em mais um aceno aos evangélicos, Lula condenou, sem citar nomes, quem usa a religião para enganar a população. Para os mentirosos que utilizam Deus para contar mentira, eles estão cometendo um pecado. Porque eles sabem que quem regulamentou a liberdade da religião nesse país fui eu em 2003. Eles sabem quem criou o dia da marcha com Jesus fui eu. Jair Bolsonaro participou de atos de campanha no sul do país. O Valteno de Oliveira tem os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Navegantes na manhã dessa terça-feira, depois seguiu em comboio até Balneário Camboriú. O estado de Santa Catarina é onde o presidente teve uma das maiores votações. Só no segundo turno foram mais de 60% dos votos, vencendo em 263 dos 295 municípios. Ao lado de prefeitos e do candidato do PL ao governo do estado, Jorginho Melo, Jair Bolsonaro homenageou Arnoldo Lana, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, que vai completar 102 anos. Os nossos heróis não morrem de overdose. Não tem preço estar ao lado de um homem como esse, que participou da tomada de uma designação. Depois da homenagem, o presidente voltou a falar do crescimento da economia e destacou a terceira deflação seguida. Hoje temos uma economia que é exemplo para o mundo todo. Vamos entrar no quarto mês com uma grande possibilidade de continuarmos com deflação em nosso Brasil. De Santa Catarina, o presidente seguiu para Pelotas, no Rio Grande do Sul, para mais um encontro com prefeitos, ao lado do candidato ao governo do estado, o ex-ministro Onyx Lorenzoni. Enquanto o presidente esteve no Sul, a primeira-dama foi a 3 estados da região norte, acompanhada de deputadas e senadoras eleitas da base aliada. A ideia é conquistar o voto feminino de baixa renda e diminuir a rejeição do presidente entre as mulheres. Em entrevista, a previsão é de que o presidente participe nesta quarta-feira de reunião com prefeitos em Belo Horizonte. O evento está sendo coordenado pelo governador reeleito de Minas, Romeu Zema. À tarde, Jair Bolsonaro vai a Aparecida, no interior de São Paulo, para as celebrações do Dia da Padroeira do Brasil. Mais tarde, Bolsonaro voltou a questionar as urnas eletrônicas e fez um apelo aos eleitores. Vamos votar! E mais do que isso, vamos permanecer na região da sessão eleitoral até a apuração do resultado. Todos nós confiamos. Como pode aquele cara ter tantos votos, se o povo não está ao lado do mesmo? Bom, depois a gente vai falar um pouco mais, a gente vai inclusive conversar com a Dora Kramer para saber que tipo de impacto pode ter essa afirmação. Porque no fim das contas, o que a gente sempre orienta é para que as pessoas tenham um dia tranquilo, para que elas façam ali o processo de votação da forma mais tranquila e rápida possível, porque teve muita fila, né, no primeiro turno.
também por causa da coleta da biometria, tentativa de bater ali para saber se essa coleta já tinha sido feita. A tendência é de que haja menos fila agora, porque ou os eleitores de alguns estados vão votar para a presidência da República e outros vão votar para governo do estado e presidência da República. Então é muito menos tempo, são menos números, né, para digitar ali. A tendência é de que a coisa seja mais rápida. Quanto mais rápida for a coisa, mais rápido a gente tem o resultado, mais tranquilo, o boletim de urna não vai sair correndo, não vai sair dali, e está inclusive na internet também. Então, para ter acesso a esses dados, não precisa necessariamente ficar na área, na seção onde esse voto é computado. Não faz sentido nenhum permanecer na área, na verdade só tem um propósito, que seria tumultuar esse ambiente, né? Então votou, já pode ir embora, né? Já cumpriu ali, já exerceu o seu direito de votar e aí pronto, libera espaço para que as outras pessoas possam votar também em tranquilidade, né? Isso que a gente quer, que seja uma eleição que transcorra com tranquilidade. Carla falou, são menos números dessa vez, né? Então a tendência é de que haja uma rapidez maior e a gente espera que o TSE também tenha aprendido alguma coisa em relação ao que aconteceu no primeiro turno para que não haja aquelas filas todas que a gente observou, porque aquilo foi uma vergonha, foi um desrespeito com muitos desses eleitores que ficaram até tarde da noite ainda votando por causa de filas que chegaram a 4 horas em algumas regiões. Então a gente espera que isso não se repita agora no segundo turno. Bom, vamos trazer dados de uma nova pesquisa divulgada hoje. Isso hoje, né? Não ontem à noite? IPESP foi ontem, né? Foi ontem. Foi ontem, né, Pablo? IPESP foi ontem. Bom, IPESP. Lula aparece à frente de Jair Bolsonaro na corrida pela presidência da República. O petista tem 54% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, contra 46% do presidente, é uma diferença de 8 pontos. Então, votos válidos. O ex-presidente Lula, 54%, o presidente da República, Jair Bolsonaro, 46% nessa pesquisa, divulgada ontem. Intenções de voto, Lula tem 50%, Jair Bolsonaro tem 43%. Isso aqui somando os brancos e nulos, né? 4% dos eleitores dizem que não vão votar de jeito nenhum. Nenhum, nem outro. E 2% ainda não sabem ou não responderam. Então é uma margem pequena, aqui de 2%, onde os indecisos estariam inseridos, né? Então, margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E IPESP ouviu 1.100 eleitores entre os dias 8 e 10 de outubro. O nível de confiança é de 95%. E atenção, hein, para esse número aqui. Pesquisa registrada no TSE com BR 01120/2022. Obrigada pela informação. Lembrete importante, em domingo agora, debate na tela da Band, primeiro confronto entre os dois candidatos à presidência da República vai ser, claro, mantendo a tradição aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, a partir das 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, transmissão da Band News FM, de todos os veículos aqui do grupo. Nosso Esquenta na Band News FM, comigo, Carla Bigato e Luiz Megali, começa antes, já a partir das 6h30, então você já pode ficar ligado na gente, 6h30, no rádio e também nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, com imagens aqui dos bastidores, da chegada dos candidatos, dos convidados, né? Então, a partir de 6h30 e aí, 8 horas da noite, debate entre o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro. Encontro realizado, mais uma vez, por um pool de veículos de comunicação, incluindo o Grupo Bandeirantes, o UOL, TV Cultura, Jornal Folha de São Paulo, além de Google. O presidente do Senado diz ser inadequado discutir o aumento no número de ministros do STF neste momento. Fala aí, João Pedro Melo. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, comentou que não é o momento de se tratar sobre uma eventual reforma do Supremo Tribunal Federal. A afirmação ocorre após o presidente Jair Bolsonaro dizer que, se for reeleito, vai aumentar o número de ministros da Suprema Corte, de 11 para 16. Na conversa com a imprensa, Pacheco afirmou que essa é uma questão delicada e que é preciso ouvir o judiciário para que se chegue a uma melhor solução para o fato. O presidente do Congresso destacou ainda que tal questão pode invadir uma cláusula pétrea e que vai pedir um estudo aprofundado para saber se tal aumento pode ser feito ou não. Fato é que essa afirmação de Jair Bolsonaro desencadeou mais uma crise entre os poderes executivo e judiciário. Me estranha muito neste momento, exatamente nesse momento, está se discutindo um tema dessa natureza, ampliação de estrutura do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal.
Me parece que isso é, inclusive, incoerente com a lógica dos que defendem uma redução da competência do Supremo. Ou seja, há muitos que defendem uma redução dessa competência, que o Supremo se torne uma corte constitucional, que se fortaleça as primeiras instâncias e segundas instâncias jurisdicionais no Brasil. Então, isso é incoerente com esse discurso, ou seja, pretender aumentar uma estrutura que acaba importando em mais gastos, em mais recursos públicos envolvidos. Portanto, me parece um momento inadequado. Em entrevista ao UOL, o presidente da Câmara, Arthur Lira, concordou que não é o momento de debater o assunto. Esse assunto, nesse momento, cara, ele não é adequado. O adequado é nós estarmos discutindo as propostas de cada candidato para o que vai fazer com o Brasil. É isso que eu venho dizendo desde o primeiro dia de entrevistas que dei após as eleições. E é nessa tecla que eu vou ficar batendo. Ninguém, principalmente as maiores propostas, estão tendo solução. O próprio candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro, já recuou em relação a este assunto, né? Já mudou um pouco o tom em relação ao assunto, porque sabe que pegou mal, gerou muitas críticas. Vamos em frente aqui para falar daquele projeto que prevê punições aos institutos de pesquisas, que deve ser votado na semana que vem na Câmara. Fala, Márcio Rocha. A Câmara dos Deputados só deve analisar na semana que vem o regime de urgência dos projetos que tratam da criminalização dos erros cometidos por institutos que fazem pesquisas eleitorais. São várias propostas que podem ser analisadas pelos parlamentares e que tentam implantar principalmente restrições à divulgação de prognósticos às vésperas das eleições. Parlamentares apresentaram projetos para criminalizar a publicação de pesquisas com dados fora da margem de erro em relação ao resultado oficial das urnas, divulgadas até 15 dias antes das eleições, com penas de prisão e multa. Mas a ideia também encontra resistência, principalmente na Câmara, onde os parlamentares da oposição defendem que as propostas são casuístas e uma tentativa de intimidação contra os institutos de pesquisa. No Senado, a proposta já é discutida antes mesmo da análise dos deputados federais. Líder do governo na casa, o senador Carlos Portinho defende que o objetivo é preservar o direito de voto do eleitor. Blindar o voto do eleitor contra induções, movimentos que sejam direcionados, e não digo, pode ser de qualquer lado, porque hoje o vento que venta aqui, venta lá. E essa questão de pesquisa, se a gente não tratar de forma séria, a gente vai estar discutindo de novo em 2024, de novo em 2026. E os próprios institutos, eu acho que eles também têm interesse que haja uma certa padronização. A tramitação em regime de urgência permite uma análise mais rápida dos projetos de lei, já que dispensa prazos e votações dentro das comissões da Câmara dos Deputados. E assim, a proposta pode ser incluída direto na pauta de votações do plenário. A polícia do Espírito Santo tenta conter a onda de ataques a ônibus na região de Vitória. O destaque chega agora com o Leandro Nossa. Uma onda de violência tomou conta de Vitória na terça-feira. Após a morte de um traficante em confronto com a polícia militar, 6 ônibus foram alvos de ataques na capital capixaba e um em uma cidade vizinha. Ao todo, foram 6 coletivos incendiados e um metralhado. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, 10 pessoas foram presas até o momento pelas ações de vandalismo. Segundo as investigações, os ataques acontecem em represália a ações policiais que estão reprimindo o tráfico de drogas em Vitória. Por conta dos ataques, 8 linhas de ônibus tiveram a circulação suspensa. O governador de Alagoas reage depois de ser afastado do cargo e alvo de operação da Polícia Federal. Leandro Aislan. O governador e candidato à reeleição por Alagoas, Paulo Dantas, que foi afastado do cargo, chamou a operação da Polícia Federal desta terça-feira de grotesca e encenação com interesses políticos eleitorais. A ação investiga suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado com um desvio de 54 milhões de reais. O Superior Tribunal de Justiça confirmou uma sessão extraordinária da Corte na quinta-feira para analisar o caso. Ainda nesta terça, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para a Polícia Federal explicar a abordagem feita ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Marcelo Vitor, em Alagoas. A ação ocorreu na véspera do primeiro turno da eleição, em 30 de setembro. Na operação, a Polícia Federal apreendeu R$100 mil na casa de Paulo Dantas e R$14 mil com ele em um hotel em São Paulo. Podem responder por tortura o empresário e o gerente de uma loja que queimaram mãos de funcionários na Bahia. A gente tem mais informações dessa história, as imagens a gente exibiu aqui no YouTube, inclusive elas ajudaram
a trazer corpo, né, para essa denúncia. Paloma Moraes vai contar mais pra gente. São denunciados por tortura os suspeitos de agredir com ferro quente e pauladas 2 funcionários de uma loja no centro de Salvador. O Ministério Público da Bahia pediu ainda à Justiça a prisão preventiva dos 2 homens. O órgão acompanhou o entendimento da Polícia Civil que o empresário Alexandre Carvalho Santos e o gerente de loja Diógenes Carvalho torturaram os 2 jovens. A denúncia levou em consideração ainda o depoimento dos próprios suspeitos que durante o interrogatório teriam confessado os crimes. Além disso, o relatório da Polícia Técnica confirmou as lesões nas vítimas. O caso, que aconteceu no mês de agosto, ganhou repercussão depois que vídeos foram compartilhados na internet. William de Jesus, de 24 anos, teve as mãos marcadas com ferro quente e com os números 171, em referência ao crime de estelionato. Já Marcos Eduardo Serra, de 21 anos, recebeu pauladas. Os 2 jovens trabalhavam em uma loja e foram acusados do furto de R$30, mas negam o crime. Se isso não for tortura, eu não sei o que é. Uma barbaridade, A né? definição Barbárie, selvageria. clara, perfeita É. do que é tortura, né? De fato. Exatamente. Terror. Vamos acionar agora a nossa equipe no Paraná. Um médico é demitido depois de colocar uma luva como bolsa de colostomia num paciente no estado. O Ângelo Sfayer vai contar os detalhes. Foi demitido o médico que colocou em um paciente uma luva cirúrgica no lugar de uma bolsa de colostomia. O caso aconteceu no dia 22 de setembro no Centro Clínico Pinheirinho. O paciente, um homem de 35 anos, havia feito uma cirurgia nos rins e no pós-operatório procurou a clínica particular para colocar a bolsa de colostomia. Nesse momento, ele teria sido informado de que o equipamento estava em falta e foi então que o médico teria sugerido colocar uma luva cirúrgica no lugar. O paciente concordou, mas ao chegar em casa teria se dado conta do problema, principalmente quando a luva começou a apresentar vazamentos. Bom, destaque internacional. A Rússia anuncia a prisão de responsáveis pela explosão em uma ponte da Crimeia. Alessandro de Lorenzo. O governo da Rússia afirma que prendeu 5 russos e 3 cidadãos da Ucrânia e da Armênia pela explosão que destruiu a ponte da Crimeia no último sábado. Segundo o Kremlin, 3 pessoas morreram no ataque, que foi atribuído ao governo ucraniano. Kiev, no entanto, nega envolvimento no caso. Hoje, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai se reunir com o líder da Turquia, Recep Erdogan. O presidente turco já manifestou o interesse de tentar negociar um acordo de paz entre ucranianos e russos. Ontem, Putin se reuniu com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica e disse estar aberto ao diálogo sobre a segurança na usina nuclear de Zaporizhia. Também nessa terça, o G7, grupo dos países mais ricos do mundo, realizou uma reunião de emergência e garantiu que irá disponibilizar suporte a Kiev pelo tempo que for necessário. Deixa eu dar aqui uma satisfação aos nossos ouvintes que têm tentado acessar nossa conta no Twitter para se manter bem informado, né? Para se manterem bem informados. Nossa conta desapareceu. Como sumiu. assim? Se você tentar entrar no nosso Twitter, Rádio Band News FM, desde ontem, a conta não existe mais. Que loucura, Sheila. É, uma doideira. E aí, claro que a gente está em contato com o pessoal do Twitter, com a Vibra, que é a empresa de tecnologia aqui da Band, né, tentando resolver essa questão. Mas muitos ouvintes me escreveram, perguntando o que tinha acontecido e tal. Eu falei, tô respondendo individualmente, um a um, então deixa eu falar no ar também. Algumas outras contas oficiais também desapareceram. Do Palmeiras, por exemplo. A conta oficial do Palmeiras também sumiu no Twitter. Rendeu meme? Rendeu. Rendeu piadinha? Rendeu. Pablo Fernandes fez várias já de manhã. Palmeiras caiu pela 3ª vez, né? Não tem título nem conta. Gente, mas enfim, é isso, gente. A gente tá sem a nossa conta do Twitter, estamos esperando uma resposta porque o Twitter tá investigando o que aconteceu, não sabe ainda dizer exatamente o que aconteceu, mas possivelmente uma falha. A gente espera recuperar nossa conta rapidinho, né? Porque tá desde ontem desse jeito e nada até agora. Sem dúvidas. É uma semana de ataques hackers, né? O pessoal já tá Dá sabendo medo. de tudo. Então ontem vai eu saber, falei, eita, né? será? Será? Twitter também sendo atacado agora? Bom, sei lá. Sheila, falando em ataque e defesa, estão chamando essa final da Copa do Brasil 2022 da maior final da Copa do Brasil de todos os tempos. Corinthians e Flamengo, o maior jogo, a maior disputa entre as duas equipes de todos os tempos. Por isso, medo. essa cara... Tô morrendo de medo. Gente, pois é, hoje tem, hein? O Corinthians e o Flamengo começam a decidir hoje
o título da Copa do Brasil. E a Aline Fanelli está aqui para trazer todos os detalhes. Fala, Aline. O primeiro confronto da final da Copa do Brasil será na noite de hoje, às 9h45, entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. O vice-campeão do torneio garante 25 milhões de reais de premiação, enquanto o campeão leva 60 milhões. Ambos os clubes já conquistaram a competição em 3 oportunidades. Não há mais ingressos disponíveis para a final de hoje, que terá transmissão da Band News FM para toda a rede a partir das 8h40 da noite, com a narração do Marcelo Duó. Presidente da FIFA, Gianni Infantino, estará no estádio para acompanhar o confronto a convite da CBF, assim como Tite, treinador da seleção brasileira. E aí, Sheila, palpites? Ai, não? Posso me abster? Eu acho que hoje vai ser um bom 1-1. Bom 1-1. É bom, mas 1-1. 1-1 tenso. Isso. Chorado, sofrido. Aí resolve no jogo de volta. Pendurando um monte de gente por cartão. É isso? Não? Ai, minha nossa, tem transmissão aqui da Band News FM, hein, gente? Vamos saber os convidados. O que ele acha disso? Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Me dá bom dia hoje, Milton Neves. Bom dia. Bom dia pra você, pros amigos da Band News FM, pra Sheila. Oi, Milton. Sheila Magalhães, hein? A nossa primeira-ministra. Bem, gente, vamos falar de Flamengo e Corinthians e Flamengo? Eu sei que os corintianos vão pegar no meu pé, mas o Flamengo vai ganhar as duas, hein? Vai ganhar no Rio, vai ganhar aqui hoje, entendeu? O Flamengo é o campeão da competição. Eu conheço essa bagaça porque eu joguei muita bola. E o Neymar, hein? Tá uma encrenca danada, guerra de egos. O pessoal tinha que ser mais humilde, como eu sou, entendeu? Então o Mbappé pega a bola, é o dono da bola, quer bater os pênaltis. E o Neymar tá embirrado. Mas o Neymar bate pênalti melhor que ele. Ele converteu um ontem, o nosso glorioso Mbappé. Mas o nosso craque, sem ele a gente não ganha a Copa do Mundo, mesmo mala futebol clube que ele é, o Neymar tá batendo pênalti melhor que qualquer um no mundo. Ele vem magrinho e tal, dá uma ciscadinha e tal, e saca com reflexo extraordinário que o goleiro pulou para um lado e joga a bola morrendo, devagar, uma tortura pro goleiro, entendeu? E faz o gol. Ele não perde pênalti, impressionante, mas ó, o PSG com todos os trilhões que eles têm, eu vou dizer uma coisa pra você, o Mbappé tá arrependido, parece que vai pro Real Madrid agora de vez, entendeu? O Messi arrependeu de ter ido lá pro time comum do PSG, naquele campeonato horroroso que é o campeonato francês, e ele tá voltando também lá pra Barcelona, onde ele tem uma casinha de... É tanto dinheiro, tanto ó, entendeu? Que eu não vou relatar nada da vida particular do jogador. Um abraço pra vocês e até amanhã!